Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teologia Sem Açúcar. A gente está de volta com o quadro Sem Filtro e a gente está aqui com o Reverendo Dani. Obrigado, Dani, por estar aí mais uma vez com a gente. E o tema dessa vez vai ser sobre jejum. Certamente você já se perguntou sobre isso, né? Será que eu estou jejuado da maneira correta? O que será que é isso, né? O jejum tem uma base bíblica para o hoje, para o agora. É sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho. Então, Dani, na lata, queria já lançar para você aqui. O que a gente pode entender como o jejum? Ele é uma ordenança, uma prática, uma recomendação? Como que a gente entende o jejum? Bom, o jejum é uma prática. O jejum envolve ordenanças. Perfeito. Envolve muitas ordenanças. Mas o jejum é uma prática de amadurecimento espiritual. E aqui eu já quero chegando. Primeiro que o jejum não é uma barganha com Deus. Aí já... Não é. 2 pés no peito, né? Não é. Vamos chegar assim. Não é. O jejum não é essa ideia de que eu vou ficar sem comer um tempinho para ver se Deus me dá uma atenção a mais. Não é isso. Jejum é você dando uma mensagem específica de humilhação e de submissão ao Senhor e de procura, mais sede, mais fome de Deus. E aí, como eu falei, existem ordenanças, porque Jesus mesmo ele nos mostra e ele nos dá a sua ordenança de como não fazer diante do jejum. Tudo bem que isso é um pouco distante, talvez, da nossa realidade reformada, mas existe a ideia de outras denominações, e principalmente naquela época, no texto bíblico, em que as pessoas elas colocavam publicamente que elas estavam jejuando. Elas colocavam publicamente que elas estavam nessa prática de jejum para serem reconhecidas como mais espirituais, para serem reconhecidas como mais pessoas que estão buscando mais a Deus, e que grandioso que eu sou, e olha como eu sou santo na minha prática. Só que essas pessoas, e esse é o entendimento teológico e também histórico sobre a coisa, essas pessoas, elas publicamente, elas se colocavam como talvez vítimas, talvez muito sofridas e tudo mais. E aí, Jesus, ele chega com 2 pés no peito, inclusive, dessa prática. É o que a gente observa lá em Mateus 6, ele vai mostrar sobre como nós devemos agir diante do jejum. E, inclusive, a orientação é que as pessoas elas não devem saber sobre o nosso jejum, porque o jejum é algo meu para com o Pai, ou seja, é algo seu e Deus. É você e o Senhor, o jejum, e não algo que para você ser reconhecido dentro da sociedade como mais espiritual. Então, não é para chegar com mimimi ou com sofrimentos, mas é realmente você viver a sua vida normal buscando a Deus. E aí, dentro disso, guarda aí seu coração, porque dentro disso a gente vai comentar mais um pouco. Perfeito. Dani, talvez uma coisa que gere um pouco de dúvida, porque, por exemplo, quando a gente olha no Antigo Testamento, tem um chamado para o jejum, talvez em alguns cenários de contrição, de arrependimento, né, de lamento, talvez pensar no contexto ali do povo judeu, na história de Esther, de fato, né, no chamado para o povo a jejuar, para tomar uma decisão. Trazendo para a nossa vida hoje, olhando também para o aspecto do Novo Testamento, como que a gente pode enxergar o quando a gente deve jejuar, né, a intenção do nosso jejum? Deve ser só em momentos de lamento, de tomada de decisão? Talvez seja legal a gente comentar um pouco sobre isso. Eu enxergo, biblicamente, que nós temos essas possibilidades. Então, a gente não fecha a questão. Existe um tempo específico que eu devo jejuar. Na verdade, existem momentos em que é muito propício e que vale a pena bastante jejuar. Mas, ao mesmo tempo, você não vê um decreto ou até uma condenação bíblica para as pessoas que às vezes não conseguem criar essa prática. E aqui é um adendo assim da nossa conversa. Já conversei com adolescentes sobre jejum. E adolescente às vezes entende as coisas meio ao pé da letra ou falta maturidade para lidar com a coisa. Então, se por acaso o jejum coloca a sua vida em risco de alguma maneira, seja não posso ter restrição alimentar, por exemplo, ou vou me sentir mal e eu tenho perigo de passar mal na rua. Cara, isso é perigoso para você. E Deus aponta também que Ele não quer que a gente coloque a nossa vida à prova, a risco. Então eu preciso ter maturidade de lidar com o jejum sem ferir esse tipo de coisa. Perceba que não é fugir do jejum, não é criar uma desculpa para não fazer jejum, mas é o ter maturidade ao fazê-lo.
Então, quando eu devo fazer? Eu devo fazer, sim, em aspecto de arrependimento, em aspecto de buscar mais sabedoria de Deus, em aspecto de quando eu quero ter mais amadurecimento. Eu tenho todo esse leque de possibilidades de fazer, ou simplesmente porque eu tomei a decisão que eu quero fazer e tudo bem. Mas aqui é o aspecto. O jejum, ele, como eu falei, não é uma barganha com Deus. Não é para eu receber uma atenção ou para eu receber uma bênção diferente de Deus. Mas o jejum consiste em eu buscar mais a Deus. Certo. O jejum é para eu viver a minha vida normal? Sim. É para eu não mostrar para as pessoas e para eu não ficar de sofrimento ou de vitimismo por aí? Sim, é uma ordenança bíblica. Mas é sobretudo o momento em que eu vou dedicar para buscar mais a Deus em oração e em leitura da palavra. Então aqui, perceba, não é apenas eu parar de comer ou eu me privar daquilo que é necessário para a minha vida alimentar, mas é eu fazer isso mostrando que a necessidade ela não está no alimento, mas está em eu buscar a Deus, tá? Essa humilhação, esse apontamento de humilhação. Mas o principal, esse apontamento de sede, de busca do Senhor. Isso é muito importante. Jejum, que você vai só parar de comer, tem um monte de nutricionista maluco que aponta por aí. E aí tu vai ganhar, vai perder uns quilinhos talvez. Só que o jejum bíblico é buscar a Deus. Você jejua para buscar mais a Deus. Em oração, em leitura da palavra. Aqui é uma dica para você. Você quer jejuar? Jejue, é uma prática bíblica, é uma prática espiritual. Porém, entenda que para você pensar em jejuar e para você começar a jejuar, você precisa ter meios de ler mais a palavra, de buscar mais a Deus em oração, em leitura bíblica. Então não vale simplesmente, hoje eu vou parar de comer, eu vou dormir, eu vou ver minha vida normal, eu não tô nem aí, e eu vou ficar e vou falar que fiz um jejum. Não, eu preciso estruturar no meu dia. Então eu vou ter sim mais momentos de leitura, mais momentos de oração, mais momento realmente buscando a Deus. Esse é o jejum. E Dani, eu acho que olhando para o que você falou, a gente pode afirmar que existe um jeito errado, né, de fazer o jejum. Pode até parecer meio que brincadeira, mas muita gente às vezes até pensa, vou fazer aquele jejum de Coca-Cola, vou fazer aquele jejum de M&M, de McDonald's, né, jejum de rede social. Queria que a gente pensasse um pouco nesse sentido, porque são pequenas coisas, parece ter zoeira, né, mas que acontece de fato e talvez seja pela falta de entendimento de que o jejum ele deve ser feito com um propósito, o propósito de se privar dessas coisas que podem tirar e tomar a nossa atenção, mas não é sem motivo, é para que você tenha mais tempo para a leitura da palavra, como você falou, para buscar o Senhor em oração, enfim, por aí vai. Só que pensando também nisso, Dani, é muito comum ou fácil também a gente ir para o lado do legalismo, né? Então como que a gente pode evitar esse olhar meio que legalista, né, sobre o jejum? Tipo, hoje as pessoas não vão para o meio da praça falando que está jejuando, mas postam na rede social mostrando, né, olha quão espiritual eu sou e tudo mais. Então como que a gente pode fugir desse lado mais legalista, né? O primeiro é não criar marketing diante disso. Não crie marketing diante disso sobre o jejum. Nosso marketing de Teologia Sem Açúcar é explicando sobre o jejum. Exato. E não a gente está falando que a gente está fazendo, né? aqui. Mas esse é um ponto. O jejum é uma intimidade sua e do Senhor. Não é uma prática que você vai tentar mudar o coração de Deus. Perfeito. Mas é uma prática em que você quer ser mudado, na verdade. Você quer crescer no Senhor. Então, não crie marketing diante disso. Se você é adolescente, eu como pastor de adolescente, eu indico conversar com seus pais, porque isso envolve demandas da casa. Sim. Então, tenha um bom diálogo com seus pais, respeitando seus pais, apontando para eles. Mas ao mesmo tempo não é pra você também pagar de filhinho bonzinho. Exato. E eu sou santo, pai, olha, eu sou muito santo. Agora não vou lavar a louça porque eu tô jejuando, né? Hoje eu não vou te obedecer, eu não vou fazer nenhuma regra da casa que eu tô jejuando. Aí é fácil, né? Não, mas no sentido de preocupações, por exemplo, sim, a comida, a fome, por exemplo, muito adolescente vai e volta do colégio de bike e de bicicleta. E aí tá em jejum, pode passar mal, e tal, isso tem um certo perigo. Então, até com uma limitação de saúde, como você falou, a pessoa tem, sei lá, diabetes, alguma coisa, né, nesse sentido, né? Tem que ter um controle mais da alimentação, enfim, né? Então, se você é adolescente, converse com seus pais.
Se você é um jovem, tenha muita responsabilidade diante de como você vai fazer. E é justamente esse o ponto. A gente precisa de responsabilidade. A responsabilidade diante do Senhor, respondendo esse relacionamento com o Senhor, de querer buscar mais a Ele. A gente precisa de responsabilidade também de como a gente vai lidar com as demandas da nossa vida, para que o jejum não seja simplesmente eu vou parar de comer e eu vou viver igual um maluco, mas a verdade, eu vou parar, eu vou me privar daquilo que é básico, mas eu vou buscar mais ao Senhor. Tem um aspecto que você mencionou sobre os jejuns específicos, que às vezes vira moda, né? O jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate. Biblicamente, o que nós temos é de elementos necessários para a nossa vida. Então, não tem muita força essa ideia de que o jejum ele é de Coca-Cola. Certo. Eu penso assim, coisas que são muito necessárias para a minha vida, então eu vou jejuar. Aí vem alguém e fala que é chocolatra, e pastor, não vivo sem chocolate. Não vivo sem chocolate. Cara, você vive sem chocolate. Exato. O jejum envolve muito mais coisas que o chocolate. Talvez o chocolate seja uma briga grande que você vai ter no jejum. Mas o jejum envolve mais coisas. Então tome esse cuidado também. Coca-Cola, qualquer outra coisa aí que esteja na moda fazer jejum. Outra coisa que é importante, a gente tem algumas igrejas que se levantam e fazem tipo roda de jejum, né? Sim. Um tempo que a igreja inteira vai jejuar. Isso tem seu valor, na verdade, do povo buscando junto e tal. Lembrem-se que o jejum é uma prática individual. O jejum que a gente tem bíblico, ele aponta para uma circunstância bíblica muito grande do povo de Israel. O jejum, ele pode ter esse viés coletivo, sim, biblicamente ele tem, mas ele tem diante de especificidades do contexto bíblico. Nesse molde que a gente vive hoje, no nosso tempo, é muito mais num aspecto pessoal, é muito mais num aspecto íntimo. Inclusive, no molde em Israel, também existe esse aspecto. O jejum nunca é algo extremamente coletivo, mas é algo íntimo, pessoal, que, dependendo do cenário, pode envolver algo coletivo. Sim. Então, se por acaso você dentro da sua igreja, de outra denominação, você tiver esse molde, não leve para o lado coletivo demais, mas entenda a sua responsabilidade pessoal diante disso. Entender, né, o chamado de estar ali junto com os irmãos apontando, né, para essa busca, mas também olhar para esse aspecto seu no privado, né, individual com o Senhor, enfim, nesse sentido. Talvez, Dani, pensando nisso tudo que a gente falou, será que a gente pode dizer que Jesus esperava que a gente jejuasse nos dias de hoje? A gente pode dizer que sim? Olha, eu creio que sim, porque nós temos aspectos bíblicos vétero e neotestamentários sobre isso. Nós temos, inclusive, boa liturgia sobre pais da igreja apontando sobre jejum, mas aqui a gente também tem, às vezes, alguns erros que alguns pais da igreja apontavam jejum como se fosse uma forma de eu me punir, certo. E aí entrando uma penitência. Exato. Né? Então, isso já diverge um pouco com a forma bíblica, mas como é uma prática espiritual que ela é uma prática que realmente existe e é coesa, a gente vê no Novo Testamento, é válido para nós. Apenas a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente vai fazer. É ter responsabilidade diante disso. É querer buscar uma troca de alimento básico para a nossa vida, mas querer trocar isso por um tempo muito maior e de mais intensidade sobre a palavra de Deus, sobre oração, sobre buscar a Deus. Então não é eu simplesmente quero emagrecer e eu vou tirar um tempinho. Exato. Não é. O jejum aqui eu, por exemplo, não é uma regra, mas eu tenho muita dificuldade em contar tempo de jejum com dormir. Não tô falando que você não pode contar, e eu conto quando eu faço. Mas o aspecto é, eu vou fazer um jejum de, 12 horas ou 24 horas. E a maior parte desse tempo eu não passei buscando leitura da palavra e oração. Eu passei dormindo. Coisas, né? Aí não faz sentido, entendeu? Perfeito. Então, a gente tem, por exemplo, passagens do próprio Jesus, que jejuou por 40 dias. Exato. Então, e com certeza ele dormiu nesses 40 dias. Com certeza. Teve seu tempo de dormir. Mas aqui eu estou falando sobre prioridade. A prioridade de jejum ali foi realmente de Jesus. No jejum foi realmente buscar mais ao Senhor. Até usar como exemplo, né? Ele se privou de certas coisas, né, básicas para a vida, mas buscou aquilo que é essencial, que é a comunhão com o Pai, a questão
de fortalecimento do espírito para depois ir cumprir o chamado que o próprio Deus também já tinha feito para ele, né? É isso, Dani. Obrigado, né, por ter participado do episódio. Acho que com certeza esclareceu muitas dúvidas, porque por mais que seja um assunto fácil, mas acaba gerando muitas dúvidas na nossa cabeça. Isso aí. Não jejue para emagrecer, jejue para amadurecer. É nóis. Valeu, pessoal. Deus abençoe e fique ligado para os próximos vídeos. Valeu.